Eu gostaria, você que trouxe a Bíblia, que juntos pudéssemos ler segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, no seu capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante. Eu desde já quero agradecer a oportunidade, o convite, pastor Robson, por estar aqui na noite de hoje. Eu louvo a Deus também pela vida do meu irmão, pastor Diego Carvalho. Venho de São Paulo, está aí passeando aqui em Luiz Eduardo, e na noite de hoje, tendo o privilégio de tê-lo aqui, sempre acompanhei o meu irmão com a palavra do Senhor, e hoje tendo ele aqui para mim, é uma grande honra. Vamos ler Evangelho de Lucas no capítulo 21, versículo 25 em diante, vai dizer: e haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. O versículo 34 vai dizer: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E o versículo 38 vai dizer: e todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Podem tomar seu assento. Queridos, quando eu orava a Deus, pedindo a Deus uma palavra para a noite de hoje, Deus me disse: tempo. Eu falei: Senhor, tempo? E Ele disse: sim, a palavra de hoje é tempo. E aí Ele me trouxe ao Evangelho segundo escreveu Lucas. E quando eu meditava nessa palavra, justamente eu estava entendendo aqui uma distância de tempo. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho essa palavra, eu me questionei tempo. Ultimamente a gente anda naquela questão, né? Falta de tempo. A vida é corrida, estamos sem tempos. Muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas, ou não sei se tem entre nós pessoas assim, que não querem mais ouvir um áudio no WhatsApp normal. Ele coloca na velocidade 1,5, 2, porque eu não tenho tempo para ouvir o que você quer dizer, e aí eu preciso ouvir rápido. Há quem diga que tempo é dinheiro, há quem diga que o tempo ele está curto. Então quando você para analisar sobre o tempo, ele te leva a tantas questões. E aí quando nós lemos essa palavra em Lucas, e aí no versículo 21 o versículo 28 do capítulo 21 vai dizer: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Entenda que nós estamos vivendo, sim, nos últimos tempos. Cristo está à porta, Cristo está batendo. Mas entenda, queridos, que na noite de hoje eu vou falar para você sobre o poder do tempo nas nossas vidas. Entenda, às vezes nós costumamos ler a Bíblia,
mas não costumamos meditar. Costumamos passar os nossos olhos acima do texto, mas às vezes a gente nem compreende, né? A gente lê, relê e diz: meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer aqui nessa palavra? Mas na noite de hoje, volto a mencionar para você, irei dizer sobre o poder do tempo na nossa vida. Entenda bem que, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o poder está na mão de Deus. Ele é quem controla esse tempo. Às vezes nós queremos controlar o tempo, nós planejamos, até porque a palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, dentro desse plano que você vai fazer, você acaba descrevendo como vai ser o seu tempo. E aí as mulheres que estão aqui na noite de hoje já vai imaginando: puxa, amanhã eu vou limpar a casa, amanhã eu vou limpar a cortina, amanhã eu vou aproveitar que vai ter sol e vou lavar as roupas. E aí você planeja. O homem, muitas das vezes, dentro do seu tempo, ele diz: puxa, amanhã em um determinado horário eu precisarei trabalhar, e dentro do meu trabalho irei fazer as funções que preciso. Então você vai estar o quê? Tentando controlar o seu tempo. Nesse instante, o pastor havia mencionado que dentro do tempo dele havia um propósito para chegar do seu destino final, mas aí de repente foram surpreendidos por uma falha mecânica do carro. Veja que naquele momento houve uma mudança dentro do seu tempo. Então, dentro disso, quando você entende que o tempo existe Deus controlando, você precisa descansar. O problema é que nós ficamos agoniados porque a sociedade vai mostrando para nós que precisamos correr contra o tempo. Mas quando você entende que a sua caminhada é a favor do tempo, tudo coopera. Entende? Deus, Ele não vive no tempo. Deus vive na eternidade. Para Deus não há passado, para Deus não há presente, para Deus não há futuro. Para nós sim, a gente carrega o passado, o presente, e colocamos expectativas, sonhos, desejos para o nosso futuro. Mas Deus, Ele não vive do tempo. Eu quero compartilhar com você, se você quiser acompanhar em Salmos 90, o versículo 2 em diante, até porque nesse meu primeiro ponto que eu vou mencionar para você, justamente eu quero falar sobre o tempo de Deus, para você entender esse tempo sobre a sua vida. Não sei o que você está passando, não sei como foi a sua sexta-feira, mas não me importa como tenha sido. O importante é que na noite de hoje você está aqui para louvar, adorar e glorificar a esse Deus. E dentro disso Deus quer mostrar para você que é um tempo. E essa primeira fala minha é sobre o tempo de Deus. E lá em Salmos 90, versículo 2 em diante, vai dizer assim: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. O versículo 3 diz: tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. O versículo 4 diz: diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. O versículo 5 diz: tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, de tarde seca e morre. Você já conseguiu entender o tempo como está nas mãos e no controle de Deus? Às vezes eu fico imaginando que nós, criaturas, feitos filhos de Deus, sendo imagem e semelhança, muitas das vezes nós queremos brigar com o Criador, nós queremos discutir com o Criador e questionar dentro do Criador essa questão de tempo, e dizendo: Deus, mas por que esse tempo não chegou? Por que essa minha oração não foi atendida? Por que esse problema ainda não foi resolvido? Mas como você bem ouviu na leitura que eu fiz para você em Salmos 90, foi mencionado
que Deus, diante dele, 1000 anos são como um dia. Às vezes você está questionando para Deus, e é tão interessante que a nossa mente ela é tão limitada que nós chegamos até Deus e queremos dizer: Deus, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que eu estou pedindo por isso. E às vezes fico eu pensando e Deus fala: 10 anos? 5 anos? Mas para mim foi apenas um dia. Como você está questionando o tempo, se para Deus é apenas um dia? Entenda bem que na noite de hoje, quando você começa a enxergar que esse tempo de Deus é um tempo que favorece o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento nessa vida, a inteligência que nós iremos ter e o sucesso que nós alcançaremos, e até mesmo, como lemos aqui no Evangelho de Lucas, a salvação, é Deus que está nos conduzindo. Há quem se assuste com a palavra morte, né? E diz: meu Deus, mas fulano era tão novo e morreu. Fulano ainda tinha uma vida pela frente, mas morreu. Mas aí eu te pergunto, para Deus, houve um momento dessa pessoa surgir na vida. E como lemos no versículo 5 dos Salmos 90, tu acaba com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã, que cresce, abre em flor, de tarde seca e morre. E aí às vezes a gente quer questionar: Deus, mas por que isso aconteceu com a minha família? Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque tem que acontecer. E deixa eu te ensinar uma coisa que eu fui aprendendo, que Deus foi me ensinando. O que seja bom na sua vida, ou o que seja ruim na sua vida, tire como experiência, e você vai começar a enxergar totalmente diferente. Porque você para de murmurar, você para de reclamar, e começa a entender que quem está no controle é Deus, que quem está fazendo você avançar é Deus, que se faça sol ou faça escuridão, Deus é o que está controlando e te conduzindo a viver tudo isso. Queridos, lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus, Ele é criador do tempo. Ele é quem criou o tempo, e eu quero mostrar isso para você. Na noite de hoje, eu quero levar você à palavra de Deus, para que você possa meditar e entender o Deus que você serve. A importância desse Deus, de você estar aqui na noite de hoje, o adorando, glorificando, exaltando, e como o pastor bem disse, sendo grato a esse Deus. Veja, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 14 em diante, vai dizer: então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. O versículo 15 diz: essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. E aí o versículo 16 diz: Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia, e a menor para governar a noite. Veja, queridos, como é lindo quando você entende que Deus, Ele é o criador do tempo. Se você conseguiu acordar, se você conseguiu passar o seu dia chamado sexta-feira, e se na noite de hoje você teve a oportunidade de estar aqui na casa do Pai, o adorando, glorificando, é porque Deus foi conduzindo você dentro desse tempo. Deus foi conduzindo você a entender que o controle da sua vida, da sua situação, da sua oração, está nas mãos de Deus. E deixa eu compartilhar mais uma parte da palavra de Deus. Eu particularmente gosto muito da Bíblia, muito da palavra de Deus. E eu quero dividir com você, porque eu estou falando para você sobre o tempo de Deus. Então entenda, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não chega adiantado, Deus também não chega atrasado.
Deus, ele sempre chega na hora certa. Glória a Deus. Queridos, quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a conduzir a sua vida de uma forma completamente diferente. Sabe quando o mundo está acabando, mas você diz assim: o mundo está acabando, mas eu sei em quem eu confio, eu sei no Deus que me trouxe a essa terra, no Deus que está me conduzindo, e eu não vou me desesperar, eu vou confiar em Deus. Aí você pode até dizer: ah, pregador, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil, porque quem está falando com você é alguém que entendeu o tempo, alguém que viveu e vive o tempo. Sabe quando de repente você está chegando ali tão perto, aí Deus fala: ó, pera aí, que agora eu preciso mudar você e vir para cá. Mas Deus, eu já estava chegando. Não, você vai chegar, mas agora eu quero que você viva essa experiência. E aí você diz: amém, Senhor, eu vou viver essa experiência. E aí de repente Deus diz para você: opa, agora eu preciso colocar você aqui do outro lado, porque eu tenho uma outra experiência para oferecer para você. E essa experiência, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. E é o que eu disse para você: quando você começa a entender que dentro desse tempo de Deus, dentro desse processo de Deus, você extrai a experiência dos momentos ruins, extrai a experiência dos momentos bons, você começa a ver a vida de uma outra forma. Às vezes alguém que esteja do seu lado, alguém que esteja ao seu redor, vai dizer: menina, mas o mundo está acabando e você está na calmaria. Eu estou calmo porque Cristo está comigo. Por que eu vou me desesperar? O problema, pastor, quando às vezes eu vejo alguém se desesperando, eu me questiono, eu falo: eu acho que não lê a Bíblia não. Porque a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu estou seguro em Deus, eu estou crendo em Deus. Fiquei feliz quando na estante o pastor estava mencionando: Deus preparou obreiros. Veja, a mão de Deus no tempo certo, trazendo a bênção. Queridos, às vezes a gente, como ser humano, se questiona: puxa, mas se Deus viesse agora, essa situação ia ser diferente. Puxa, se Deus ele pudesse estar aqui amanhã, seria tudo diferente. E aí às vezes nem o ontem, nem o hoje, nem o amanhã Jesus apareceu. E aí de repente, na hora certa, é a hora que ele aparece. E veja que quando Jesus chega, tudo se torna diferente. Já vou falar um pouquinho sobre esse tempo de Deus. Eu já levo você a uma parte clássica da Bíblia, dentro de um casamento, aonde tinha bela bebida, bela comidas, e ali a gente vê o primeiro milagre de Jesus, na qual na hora certa ele transforma a água em vinho. Há um povo que está para atravessar um mar, e na hora certa Jesus abre o mar. Então veja que a Bíblia em vários momentos vai mostrar para você, não de um Deus adiantado, não de um Deus atrasado, mas um Deus da hora certa. Eu falei para você, se você captou, anotou, o tempo de Deus. Agora eu quero compartilhar com você o tempo do homem. O tempo do homem talvez é mais fácil de você entender, até porque quando você para falar de um homem, a gente já começa a entender o que? Nós temos ali a esposa do pastor que está grávida, e você vai o que? Durante 9 meses, gerar esse homem, gerar essa mulher, gerar esse ser humano. Então daí começa o primeiro tempo da existência desse homem aqui na terra. Depois que ele nasce, ele vai precisar aí mais ou menos de uns 10, 12 anos para entender que a vida não é uma fantasia. Você começa a sair daquele mundo onde todo mundo é maravilhoso, aquele mundo de inocência, e você já começa a enxergar e dizendo: opa, peraí, a vida não é tão florida quando eu imagino. Esse adolescente, ele vai crescendo, ele vai chegando na sua juventude, e quando ele chega nos seus 21 anos, é onde que ele já tem uma certa maturidade, uma certa responsabilidade. Há homens que quando estão ali para ter os seus 18 anos, tudo que quer é se habilitar. Uma mulher também muitas das vezes: olha, quando eu fizer 18 anos, vou ter a minha moto, eu quero ter o meu emprego. Então você já começa a criar uma maturidade.
E depois desse processo, até os seus 30 anos, você precisa atingir uma maturidade. O problema é que você já chegou nos 30, já passou dos 30 e ainda não soube ser maduro. Não soube ser maduro espiritualmente, não soube ser maduro na vida. E aí fica questionando e reclamando da vida. Fica se perguntando. Por quê? Porque você ainda não foi maduro. E desculpa, daí para frente, para você criar uma maturidade, se torna muito mais difícil. E aí eu costumo dizer que são aquelas pessoas que carregam o espírito da Gabriela, né? Porque eu sou desse jeito, eu nasci assim e eu vou ser assim. Aí o pastor tenta te ensinar biblicamente, você não quer mudar. A vida, a sociedade te ensina um caminho, mas você não quer. E aí são pessoas que o quê? Se tornam fracassadas, pessoas que vão perdendo na vida e se questionam, mas por que eu estou perdendo? Porque eu não estou sendo maduro para ouvir quem eu preciso ouvir. E como a gente costuma dizer, ouvir a voz da experiência. Que Deus vai colocar alguém no nosso caminho para nos orientar. Então entenda, esse tempo que eu estou falando é o tempo do homem. E aí a vida é tão interessante, porque quando o homem ele chega a uma certa idade e ele fala, uau, agora eu sei de tudo, agora eu conquistei, agora eu avancei, é a hora que chega dele morrer. E aí muitas das vezes quando a gente chega em uma determinada idade, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, como eu queria com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, a voltar a 20, 30, 40, 50 anos atrás e fazer a minha vida diferente. Mas entenda, dentro desse processo da vida, há um tempo de Deus para você viver. Às vezes a gente quer pular etapas, e o grande perigo da vida é você pular etapas. Quando você está dentro da etapa, quando você está dentro do propósito de Deus, dentro do chamado de Deus, a vitória é garantida. Entenda bem, toda entrada de uma prova, todo começo de uma prova, você até entende que você vai entrar numa prova. Quando você imagina, puxa, quando acabar essa prova, eu vou receber a minha vitória. Você já consegue entender isso. Então você consegue entender o começo e começa a entender o final. Mas você não consegue entender o processo, a caminhada. Porque aí é onde está o segredo de você amadurecer. Aí é onde está o segredo para você avançar, para você ter essa maturidade. Então eu falei para você sobre o tempo de Deus. Eu falei para você sobre o tempo do homem. Agora eu quero dividir com você o tempo do mundo. O tempo do mundo, para você começar a entender mais ou menos, a gente vive aí uma pós-modernidade que começou ali em volta de 1950. As mudanças que a sociedade foi tendo, os comportamentos, as tecnologias que foram avançando. Quem diria que um dia um aparelho de celular, um smartphone, ele seria um monte de coisa em um só. Quando você queria tirar uma foto, você precisava ter uma máquina fotográfica. Quando você queria ligar, você precisava de um telefone. Quando você ia mandar mensagem para alguém, você precisava escrever e enviar pelo correio. Mas agora não. Dentro de um único aparelho, olha a tecnologia, ela vai fazendo você se conectar com o mundo, ter a informação do mundo. E o que eu acho mais lindo, que quando a Bíblia fala sobre a ciência, a evolução da ciência, é onde que nós vamos vendo essa ciência que vai crescendo, ao ponto, queridos, que recentemente eu estava fazendo uma leitura e a gente vê a AIDS, a cura da AIDS chegando. Meu Deus, quando eu li essa matéria, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso e coloca a inteligência no homem, ao ponto de fazer o homem crescer, o homem avançar. E desculpa, queridos, eu fico tão triste quando eu vejo que alguém não avança. Sabe por que não avança? Porque não quer avançar. Porque Deus, Ele está mostrando para nós que nós podemos avançar, que nós podemos conquistar, mas cabe a nós de querer avançar,
cabe a nós de querer conquistar. A Bíblia vai dizer em Salmos 115, o versículo 16, e ela vai dizer assim, ouça, para você ver aonde você está errando, aonde você está tendo dificuldade de prosseguir. A Bíblia ela diz: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Você consegue entender isso? O céu é do Senhor, Ele está preparando esse lugar para nós, mas a terra é para nós seres humanos. O problema é que a gente não enxerga, a gente não quer abraçar. Às vezes o ser coitadinho é melhor do que ser o forte. Às vezes o ser fraquinho, ou aquela história que muita gente diz, né? Olha, eu não consegui, é porque Deus não queria. Eu não comprei, é porque Deus não queria. Mas espera aí, existe uma questão quando Deus ele não quer, e Ele vai falar com você, ou vai mostrar para você que Ele não quer. E a outra é quando eu não quero. Se eu não vou lá levar um currículo meu para uma empresa, como é que a empresa vai saber que eu existo? Aí você não arranja emprego e diz o quê? Ah, eu não consegui emprego porque Deus não quis. Se eu vou lá e não vou ali comprar algo que eu quero, ah, mas por que isso está quebrado? Ah, está quebrado porque Deus quer, né? Por enquanto Ele quer que seja quebrado. Por enquanto Ele quer que eu viva desse jeito. Será mesmo? Ou é a sua mente, muitas das vezes medíocre, vai mostrando para você, seja o coitadinho, seja o pobrezinho. Não, queridos, você precisa dar um up na sua vida. Você precisa entender que o melhor de Deus, Ele está aqui para você. Mas você precisa tomar posse, você precisa querer, você precisa avançar. Quando você quer fazer um bolo, você não pega os ingredientes e não faz um bolo. Quando você quer fazer o seu prato na hora do almoço, você não vai lá e não vai fazer o seu prato. É isso que a Bíblia vai ensinando para a gente. Mas muitas das vezes nós queremos tirar a nossa responsabilidade e colocar em Deus. Ah, eu deixei de perdoar? Ah, é porque Deus quis. Eu parei de falar com aquele irmão, com aquela irmã, é porque Deus quis. Ah, eu parei de visitar alguém, é porque Deus quis. E aí eu te faço a pergunta novamente: será que realmente é Deus que não quer? Ou eu que estou dizendo que eu não quero mais? O problema nosso é que muitas das vezes, queridos, a gente deixa de ser verdadeiro na nossa oração. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram com verdade. Aleluia. E aí, será que nós estamos sendo verdadeiros com Cristo? Ou a gente vem para a igreja porque se torna um hábito estar na casa de Deus? Será que quando nós vamos orar, nós estamos orando com uma verdade? E sabe o que é uma verdade, querido? Sabe aquele dia quando você não está muito bem, e que talvez falta até palavras nos seus lábios para declamar a Deus, e você diz: oh Deus, na boa, hoje eu não estou legal para orar, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado, mas o Senhor está vendo aqui que é o que eu posso fazer, apenas dizer para o Senhor que eu estou fraco. Ou será que a gente enfeita a nossa oração? Ah, eu vou querer orar bonito, ou mostrar para Deus que eu estou aqui na presença dEle. Não, Ele quer verdadeiros adoradores. Que quando você fale com Deus, você fale com verdade. Que quando você venha para a casa de Deus, você venha com verdade para a casa de Deus. Que quando você oferte, que você oferte com gratidão, dizendo: Deus, é aqui, é a minha melhor semente que eu estou colocando no altar. Como está essa nossa verdade perante Cristo? Eu estou falando para você dessa palavra de Deus que diz: os céus pertencem somente ao Senhor,
mas a terra Ele deu aos seres humanos. Ele deu a mim, Ele deu a você. Quando você leu aqui o Evangelho de Lucas, e que falou sobre a vinda do Filho do Homem, no versículo 25, quando nós começamos a ler, que diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Aí quando você chega lá no versículo 32 do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós lemos o que? Em verdade vos digo que essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Mas aí no versículo 33 vai dizer: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas não vão passar, porque quem falou com você foi Deus. Se foi o homem, vai passar. O problema é que às vezes a gente quer confiar mais naquele que nós enxergamos. Ah, porque fulano disse que vai me ajudar, fulano disse que vai me dar uma oportunidade, fulano disse que eu vou conseguir. Mas e Deus? O que Deus falou para você no meio desse processo? Quantas das vezes me dói, queridos, porque quando eu vou buscar a Deus para pedir algo, e Deus fala não para mim, como homem às vezes eu vou me entristecer, porque eu queria, mas Deus disse não, agora não, hoje não, nesse período não. E às vezes o não dói, porque nós não estamos acostumados com o não, a gente está acostumado com o sim. Ah, eu vou naquele lugar e vai dar certo. Ah, eu vou comprar tal coisa e vai dar certo. Ah, porque com esse dinheiro eu vou conseguir tal coisa. E quando muda? Quando de repente aquele trabalho onde você está, ele te dispensa, você leva um não. Quando aquele relacionamento que estava maravilhoso, de repente gera um não. Quando aquela viagem que você iria fazer, e de repente você leva um não. E aí a gente se questiona, né? E diz: mas por que não? Por que deu errado? Por que aconteceu isso comigo? Como se não pudesse acontecer com você. Meu irmão está aqui, em uma fala que uma certa vez ele disse, e eu guardo isso com muito carinho. Meu irmão fez a obra de Deus por esse Brasil afora, por esse mundo afora, e num determinado momento da vida dele, ele passou por uma situação na qual ele teve aí a baixa visão por conta de um parasita. Porém, meu irmão, servo de Deus, homem de Deus, e não é porque é meu irmão não, porque eu admiro as pessoas que são homens de Deus de verdade, que levam a palavra de Deus a sério. E aí perguntaram para o meu irmão: rapaz, mas tudo isso que você passou foi em nome de Deus? Você teve a perda da sua visão em nome de Deus. Será que valeu tudo a pena? E ele falou: valeu. E você faria tudo de novo em nome de Deus? E ele disse: eu faria, porque eu fiz para Deus, eu não fiz para o homem. O problema nosso, que às vezes a gente quer fazer para que o homem veja, às vezes porque alguém não nos aplaudiu, porque ninguém nos viu, a gente se questiona e diz: ah lá, tá vendo? Eu fiz e fulano nem agradeceu, eu fiz, fulano nem aplaudiu. Queridos, não queira aplauso do homem, queira aplauso de Deus. Não queira que o homem te veja, deixa Deus olhar para você. Porque eu digo que Deus, ele é tão maravilhoso, que se você se lembrar desse versículo que eu vou te dizer, a Bíblia diz que Deus, ele nos abençoa com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. É um Deus exagerado, que tem o prazer de abençoar e falar: você quer bênção? Então toma. Puxa, Deus, mas é muito. Toma, porque você merece. O homem não, ele quer te abençoar por meritocracia. Se você merecer, eu te dou.
É aquela história: trabalhou pouco, eu te dou pouco. Trabalhou muito, eu te dou muito. Fez pouco, eu vou te aplaudir pouco. Fez muito, você merece muitos aplausos. Mas Deus não. Não importa o tamanho que você fez, se foi muito ou se foi pouco, mas foi com verdade, Ele te abençoa. Foi com sinceridade, Ele te abençoa. Então entenda que dentro desse processo que a gente passa, Deus ele tem um tempo para nos abençoar. Deus tem um tempo para fazer você chorar. Deus tem um tempo para fazer você sorrir. Deus tem um tempo para você caminhar. Olha para dentro de você. Quantos anos você tem? E olha o tanto de coisa que você viveu. O problema é que às vezes a gente esquece da luta que nós passamos e vencemos. Como se a luta ela fosse aquela última, e depois dela iremos viver num mar de rosas negativo. Tudo é um processo. Você sai de um, canta a vitória, depois você entra em outro, para você extrair experiência. Depois passa por outro, tira outra experiência, e você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai contando testemunho para si mesmo e dizendo: uau, olha o Deus que eu sirvo. Porque cada vez a sua fé vai o quê? Se afirmando em Deus, se firmando ali no Pai, numa rocha. Por quê? Porque a sua fé não está no homem, a sua fé está em Deus. O problema é que às vezes a gente desliga a fé em Deus e tem uma fé mais no homem. E aí, sabe aquela história? A gente vai ver muito isso num hospital, numa doença. O que as pessoas costumam dizer? Olha, fulano está doente, mas eu tenho fé que vai ser curado. Mas entenda bem, há um tempo. E qual é o tempo de Deus? É um tempo que fique ou um tempo que vá? Um tempo que permaneça daquele jeito ou um tempo que mude? Certa vez a Bíblia vai dizer que um homem chamado Lázaro estava doente, e Jesus foi avisado que ele estava doente, mas ali não era o tempo dele ser curado. Para o ser humano, ali tinha que ser o tempo de Deus. Mas você entendeu quando nós mencionamos aqui o tempo de Deus? Que Deus ele não chega adiantado, não chega nem atrasado, é na hora certa. Para o homem, aquele era o momento certo, para o homem. Mas veja, dentro do tempo de Deus, você precisa morrer. Depois que você morre, agora é o tempo da hora certa. Às vezes nós perdemos e a gente não entende por que perdemos. E às vezes até nos questionamos dizendo: oh Deus, mas por que, Pai? Por que tinha que ser assim? Por que justo comigo, Senhor? Por quê? A gente questiona, mas não entende que aquele era o tempo para aquilo acontecer. Porque vai ter o tempo da virada, vai ter o tempo onde vai mudar. Sabe quando você perde? É o tempo de você perder. E você precisa entender que esse é o tempo da perda. Tá, Deus, mas então qual vai ser a hora que vai ser o tempo da conquista? É no tempo de Deus. Às vezes dentro desse seu processo, Deus ele está te ensinando a você parar de murmurar. Porque enquanto você murmura, você não alcança. Enquanto você reclama, você não alcança. Mas quando você começa a entender que no meio dessa luta tem um Deus que está fazendo você conquistar, um Deus que está fazendo você ter sabedoria, aí sim você começa a ter fé. Eu costumo usar o meu irmão como exemplo, porque a minha família passou por isso. Meu irmão, ele ficou internado na UTI 101 dias, desenganado pela medicina. Aí chegou um momento que
nós ouvimos de 7 médicos, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando o domingo chegou o último médico e disse: olha, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. E nós queremos dizer que a gente não pode fazer mais nada. O seu irmão, ele vai morrer, porque nós fizemos tudo o que podíamos. E eu me lembro claramente, eu dizendo aos médicos de todos esses dias, porque, queridos, eu creio numa Bíblia, numa palavra de Deus, numa palavra viva. E eu disse conscientemente para todos os médicos, eu falei: amém, fica tranquilo, porque a minha fé, ela está 50% aqui na terra e 50% no céu. Eu falei para todos os médicos. A nossa família se juntou em casa e nós conversamos e dissemos: olha, se ele viver, é porque Deus quis que ele queria viver. Mas se ele for, é porque Deus queria que ele fosse. Entenda que quando eu coloquei 50%, eu estou esperando o que Deus ele quer me dar. O problema nosso é que a gente quer ir contra a vontade de Deus, contra o tempo de Deus, e quer justamente questionar: mas por que, Deus, isso tem que acontecer comigo? Tem que acontecer porque você tem que ter experiência, você tem que passar por isso para amadurecer. Se você perdeu, dá glória a Deus e aleluia, e entenda esse processo de perda. Mas também na hora que você conquistar, dê glória a Deus e aleluia, e tire dali experiências dessa conquista que Deus te deu. E aí, queridos, para eu fechar esse momento que eu estou trazendo para você da palavra de Deus, a Bíblia diz, nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 37, a Bíblia diz: durante o dia, Jesus ensinava no templo. Depois que ele ensinava, ele saía, e ele passava a noite, aonde a Bíblia diz? No monte. Olha só, Jesus ele tira um momento para ensinar, e depois que ele ensina, ele fala: agora é o tempo de eu falar com Deus, o tempo de eu ensinar e o tempo de eu falar com Deus. Veja que lindo, o tempo, Jesus mostrando para nós o tempo. O problema é que nós queremos afogar esse tempo, atropelar esse tempo. Não, agora eu não posso orar porque eu estou atrasado, agora eu não posso ir para a igreja porque... Não, tempo, eu preciso viver esse tempo, porque o versículo 38 ele é lindo e diz assim: e todo o povo ia de madrugada ao templo, a fim do quê? A fim de ouvir Deus, a fim de ouvir Cristo. Olha Cristo ensinando, olha Cristo indo agora para o outro lado, se retirando para falar com o Pai, mas um povo que está ali o quê? Esperando ouvir a voz de Deus. Isaías vai dizer para nós: ele tem ouvidos e ouve, ele tem olhos, está olhando para nós, ele tem boca para nos responder. Sabe que às vezes eu vejo, pastor, muita pessoa que pede, mas não para um minuto para ouvir a voz de Deus. Sabe quando você está orando e você diz: Deus, acabei de falar com o Senhor, agora eu quero que o Senhor fale comigo, e a gente não quer ouvir Deus. Ou quando Deus fala conosco: ah não, essa palavra não é para mim não era isso que eu queria ouvir de Deus, eu queria ouvir Deus falar de outra forma. Deixa eu contar algo rapidinho para vocês. Eu estava procurando uma casa para alugar, e aí eu achei uma casa, foi até aqui para baixo, pertinho aqui da igreja. E quando eu entrei na casa, falei: que bênção, encontrei a casa. Até porque a casa que eu morava, a dona me procurou e me deu um prazo, falou: olha, seu contrato venceu,
e você precisa sair, que a minha família, minhas filhas, minha família vai vir de Barreiras, vai vir morar aqui. E eu falei, puxa, mas eu não estava esperando. Não, você precisa ir, sabe o famoso se vira, que eu preciso da minha casa. E eu falei, amém, Deus, amém, está nas suas mãos. E aí eu saí procurando casa e não achava. Aí um dia eu achei essa casa até perto aqui da igreja. Falei, uau, achei a casa. Quando eu entrei na casa, Deus falou, não é essa aqui não, você não vai morar aqui. Não, aí eu falei, não, Deus, não, o senhor está brincando. Eu estou todo dia na rua procurando casa, rodando Luiz Eduardo Magalhães, e o senhor fala não para mim? Ele falou, não. E o rapaz estava lá e me mostrou a casa. E eu, de curioso, fui ver a casa, mas dentro de mim eu falei, eu não posso, essa casa não é minha. E ele, aí, você gostou? Você quer fechar? Eu falei, moço, vou te falar uma coisa, você vai me chamar de louco, mas eu não posso alugar a sua casa. Mas por que não? Você não gostou? Eu falei, eu gostei, mas é porque Deus falou que eu não posso. Aí, claro, ele fez aquela cara de tipo, Deus? Eu falei, eu sei que você não entendeu nada, mas eu não posso. Subi na minha moto e literalmente, queridos, saí chorando. E falei, puxa Deus, rodei tanto, e o dia que eu acho a casa é boa, o Senhor fala não para mim. Claramente, queridos, Deus falou comigo nitidamente como eu estou falando com você. Ele disse para mim assim, confia. Eu naquela hora parei a moto e falei, confiar, Deus? Então amém. Se é para confiar, Deus, eu vou confiar no Senhor, porque quem está falando comigo aqui é o Senhor. Então eu vou confiar. O Senhor sabe que eu tenho um limite, eu preciso de um milagre, e eu vou confiar, porque o Senhor está falando comigo, confia. Queridos, uns 2, 3 dias depois, claramente, Deus me mostrou uma pessoa que me apresentava uma outra pessoa, e eu dava um dinheiro para essa pessoa, e eu fiquei sem entender. Falei, Deus, me explica, eu não entendi. E ele, eu vou te mostrar. E quando menos eu espero, irmãos, Deus põe uma pessoa na minha frente e diz, você já alugou uma casa? Eu falei, não. Olha, porque tem uma pessoa que está alugando, e ela precisa de alguém com as características igual a sua, e eu lembrei de você. E aí quando eu vou para essa pessoa, a pessoa olha para mim, o mesmo Deus que falou comigo, falou com ela e disse, rapaz, você estava nos meus sonhos, eu não te conheço, mas você estava nos meus sonhos, e eu falava com você. E eu falei, olha o Deus lindo, o Deus que fala aqui e responde aqui. Sabe por quê? Porque eu confiei. Você acha que eu me desesperei? Não, eu tinha que me mudar, e antes do ano virar, Deus já tinha me dado a casa. Eu falei, que Deus lindo, eu só preciso me mudar agora, comecinho de janeiro, mas antes do ano virar, Deus já me abençoou. Esse é o Deus, queridos, que você serve, que eu sirvo. E é isso que eu trouxe para você, essa palavra chamada tempo, porque eu orava a Deus e disse, Deus, qual é a palavra? E Ele disse tempo, e eu tomei posse dizendo, Deus, eu sei que o primeiro tempo é para mim, porque quando eu entendo esse tempo, eu sou abençoado, eu sou maduro na fé, e eu alcanço, eu avanço, e é isso que Deus quer trazer para você na noite de hoje. Então, amém. Mais uma vez, queridos, eu quero agradecer ricamente essa oportunidade que me foi dada. Pastor Robson, que Deus continue abençoando sua vida mais e mais. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.